Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje o número 257, Reavivando o Amor pela Vinda de Cristo, baseado no livro de Judas. E hoje nós estamos aqui num ambiente diferente, estou no meu ambiente de trabalho e hoje o dia está ensolarado. E nós vamos continuar então falando a respeito da bênção magnífica, né? A doxologia de Judas no final então de sua carta, aquilo que ele deseja dos leitores da sua carta. Então, o versículo 24 e 25 eles falam exatamente sobre isso. E nós vamos então encerrar o estudo desta carta baseado então nesse tema. A doxologia, ela é o versículo 24 e 25 e diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, é agora e para todos os séculos. Amém. Nós estamos aqui então falando a respeito das promessas que vão além daquela que nós falamos ontem, né? Das promessas no tipo de proteção que o nosso sacerdote imutável ele faz, né, por nós, ou já fez por nós e continua fazendo por nós, né? O seu ministério, ele nos leva então a sermos cuidados, protegidos, salvos, estarmos seguros no seu ofício, né, de sacerdote, de intercessor, por nós, por nossas vidas e também pela vida da igreja. Deus é poderoso, como diz aqui Judas, né? Deus é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Que verdade nós temos aqui maravilhosa, né? É Ele que nos apresenta diante de Deus desta forma. Quando pensamos aquilo que éramos, ou seja, estávamos mortos em nossas transgressões e pecado. Quando nós pensamos que um dia seremos apresentados absolutamente imaculados na sala do trono do universo. Regozijemo-nos com exultação, pois esta é uma graça extraordinária, o nosso próprio Salvador, aquele que nos limpa, nos purifica de todo o pecado, vai nos apresentar exatamente assim diante do Senhor, imaculados, sem mancha, né? Esta é a obra do nosso sacerdote imutável, aquilo que ele fez e aquilo que ele fará. Como nos diz então Efésios capítulo 5, 25 e 20 a 27, nos diz assim: Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula ou sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sem rugas quer dizer sem defeito espiritual, sem falha, sem dobra. Além de ser aquele que nos guarda, ele também é aquele que nos aperfeiçoa até aquele dia. O Senhor é Deus e ele também é nosso Salvador. E é espantoso a gente saber que Deus se interessa por nós a ponto de se tornar o nosso próprio Salvador.
não apenas ao elaborar um plano por meio do qual fomos salvos, mas também ao oferecer seu Filho, sem pecado, como um cordeiro sacrificial. João fala, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Judas declara ao único Deus, algumas versões, ao único Deus sábio, toda a sabedoria vem de Deus. Tiago 1,5 fala isso. Nossa sabedoria é apenas uma derivação da fonte da sabedoria, o único Deus sábio. O Pai das luzes. Se adorar, né, para nós significa atribuir a Deus o que lhe é devido, então nós devemos dar-lhe glória. Como diz aqui no versículo 25, ao único Deus, ao nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, o Senhor, nosso glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Devemos dar-lhe glória, majestade, império, soberania, glória, honra suprema àquele que merece tudo e aquele que fez tudo por nós. Majestade. O que é dar majestade? Dar majestade é a distinção e o esplendor como ele merece como Rei Supremo do Universo. Somos cidadãos do seu reino e somos seus súditos. Por isso devemos respeitar o Evangelho do Reino. Nós devemos nos apropriar do Evangelho do Reino. E nós devemos entender que temos direitos, sim, como cidadãos do Reino dos Céus. Mas nós também temos os nossos deveres. O domínio é incontestável. Ele exerce por direito a sua soberania. Ele é soberano. Ele fez, ele criou. Ele dá, ele tira. Então, Deus é soberano. E quando nós estabelecemos isso no nosso coração, muitas coisas vão ficando mais fáceis para nós. É a sua soberania, é a sua autoridade, é o seu poder. E o que isso significa? Que ele tem prerrogativas para governar, né? Ele é aquele que governa a nossa vida e que governa todas as coisas que ele mesmo criou. Então, quando Judas vai falando, ele vai falando de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele tem nele mesmo. O nosso Deus era digno de tal louvor no passado, é digno dele no presente e será também por toda a eternidade digno desse louvor e dessa honra. Os apóstatas, os falsos mestres podem tentar privá-lo da sua glória, podem depreciar a sua majestade e glória, podem murmurar contra o seu reino, contra o seu império e desafiar a sua soberania. Mas todos os cristãos verdadeiros, porém, vão encontrar realização suprema ao glorificá-lo e desfrutá-lo exatamente de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele tem e que ele tem feito por cada um de nós. Agora ele fala por todos os séculos. Amém. Na longa marcha da nossa vida, ao fim de tudo, nós entraremos na presença de Deus, tendo nos transitado no tempo, né? Neste tempo, entre as dificuldades, nós enfrentamos as nossas batalhas, mas nós vencemos os sabotadores e os inimigos da nossa fé. O Cordeiro, sem mácula, abriu o caminho e nos protegeu. O Espírito Santo nos dirige e nos ajuda em todo o tempo e em todas as estações da nossa vida. Estamos adentrando a eternidade, inteiros, segundo o desejo de Deus, porque esse é o ministério do Filho, nos levar diante do Pai exatamente irrepreensíveis,
sem mácula, sem mancha, a igreja gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumpre-se plenamente, então, todas as nossas esperanças em Cristo Jesus, sonhos e promessas, e com isso, nós tendo essa certeza e essa convicção no nosso coração, o que nós devemos ter é muita gratidão, é muita alegria. Nós devemos louvar ao nosso Deus que nos criou, que nos sustentou, que nos amou, que nos transformou, que está nos transformando, porque nós somos uma obra incompleta, mas a palavra de Deus diz que Deus, quando começa uma obra, Ele termina. Vamos manter a nossa alegria, a nossa expectativa, a expectativa da nossa glorificação mediante Cristo, da nossa purificação, né? Por meio de quem nós seremos então recebidos na glória do Pai. Amanhã nós iremos então dar início a mais alguns assuntos, alguns tópicos que ainda não foram falados na segunda carta de Pedro e nem na carta de Judas. Nós vamos para o livro de Tessalonicenses, que falam sobre a volta do Senhor. E aí então nós concluiremos essa série de devocionais. Então, que Deus abençoe você. E até amanhã com o nosso devocional Florescer. Exulte, se alegre em Deus. Ele é a alegria dos homens. Que Deus te abençoe e até amanhã.